Hoje eu tô trazendo aqui de volta pro canal a batalha de fundos imobiliários. Dessa vez a nossa batalha vai ser entre HGLG e KNRI11. Hoje a gente vai descobrir qual que é o melhor fundo de tijolo pra gente estar investindo em 2024. Vai tentar saber aí qual que tá pagando mais aí também. E ver também qual que tá mais seguro, né? Aliás, afinal a gente tá falando aí de dois fundos imobiliários do setor de tijolo, muito seguros, com gestoras excelentes. Então vai ser uma grande batalha. Então fica comigo até o final pra gente poder começar. Bom, pessoal, vou começar primeiro aqui nos indicadores do HGLG. A gente vai fazer toda essa análise de indicador, relatório. Depois eu vou comparar a rentabilidade dos dois, vou comparar os indicadores. E aí no final, se der empate, eu vou desempatar com a minha opinião. Fechou? Então a HGLG hoje custando cerca de R$ 158,40. Um dividend yield na casa dos 8,59%. E uma desvalorização de cerca de 4% aí nos últimos 12 meses, tá? A gente vê que o fundo vem sofrendo essa correção. Obviamente, por causa do cenário macroeconômico que a gente vive. Também porque existe uma expectativa de que o fundo diminua um pouco seus dividendos, tá bom? Quando a gente olha aqui, ó, os indicadores, a gente vê que o patrimonial dele hoje é 158,23. Então o fundo hoje, de acordo com o PVP, não tem nenhum desconto. O patrimônio dele hoje é de cerca de 5,3 bilhões, patrimônio bem alto. Um valor em caixa aí alto também. Cerca de 472 mil cotistas, é um fundo grande, uma liquidez de 7 milhões. E o dividendo, né, vem pagando 1,10. Esse fundo que já paga esse R$1,10 há muito tempo. É bem interessante esse fato aí. É um fundo bem constante, tá? HGLG, ele é um fundo que não tem muita surpresa. Vamos lá, vamos dar uma olhada no relatório. Lembrando que eu passo aqui pelas informações mais importantes. Se você quer uma análise mais detalhada, tem vídeo aí de relatório separado de cada um desses fundos, onde eu analiso tudo, então entrem lá e vejam também, tá bom? Tá, o destaque de informações mais importantes aqui, primeira coisa, a ABL total hoje são mais de 1,4 milhões de metros quadrados, é um fundo gigantesco, é uma alavancagem em cerca de 12%, mas é uma alavancagem que hoje não preocupa, tá, galera? O fundo é bem seguro nessa alavancagem que ele faz. Eu sempre falo, né, que a alavancagem, quando bem feita, ela traz muita segurança. E a vacância física e financeira do fundo hoje, cerca de 6,5%, tá bom? Outra coisa que eu sempre detalho com vocês é a questão da DRE, que eu julgo sempre muito importante a gente analisar. E assim, não tem como analisar um fundo, comparar ele com outro sem ver como que ele tá gerando receita, tá? A gente vê que nos últimos meses, assim, o HGLG, ele vinha gerando bem menos do que tava distribuindo, tá? Praticamente aí, ó, desde novembro do ano passado que o fundo não conseguia gerar um pouco mais. Esse último mês ele conseguiu. Então é algo pra gente ficar de olho, tá? Vamos ver como é que vai ser os próximos meses. A gente vê que o fundo tem uma receita potencial forte. Caso ele consiga resolver esses problemas aqui, ele acaba que vai ficar gerando o tanto que ele distribui. Então ele tem essa capacidade, é saber quanto que ele vai conseguir atingir essa capacidade, tá bom? Aqui a rentabilidade, a gente vê que é uma rentabilidade muito boa. O número de cotistas vem crescendo mês após mês. Nos últimos meses ele cresceu um pouco menos, mas vem crescendo bastante. E aqui o patrimônio, né? Falei pra vocês, hoje ele tem uma alavancagem grande, mas tem dinheiro pra poder quitar essas alavancagens. Então assim, tem alguns fundos imobiliários, tem CRIs, tem LCIs, tem renda fixa, tem parcelas a receber também. Então é muito dinheiro, consegue suprir tranquilamente essas alavancagens, tá bom? Aqui os imóveis, a localização, né? O foco dele tá de fato em São Paulo, mas tá bem espalhado, tá? O fundo tá começando a espalhar pelo Brasil todo, mas ainda é muito concentrado em São Paulo. Aqui a gente vê a evolução da vacância física, né? Como que caiu. Um ano atrás era 16% e hoje é 6%. Prazo médio dos contratos aí, 3,9 anos, tá? Receita contratada aí, vai ter um vencimento esse ano, 10%, mas é um valor baixo, tá? E revisional, 51%. Então esse é um ano que o fundo pode aumentar sua receita aí. Hoje o fundo tem uma concentração em Volkswagen, mas é algo que eu sempre falo, tá? A Volkswagen é uma empresa muito grande no Brasil, tem um mercado consumidor muito forte, então muito difícil hoje a Volkswagen sair, tá? Pode ser que aconteça. A gente já teve casos aí de várias empresas automobilísticas grandes no Brasil que saíram, por exemplo, a Toyota e tudo mais. Mas até o presente momento e hoje é uma empresa muito sólida no Brasil, dificilmente vai sair. Segunda maior concentração é o Mercado Livre. E assim, hoje domina o e-commerce brasileiro. E agora vai dominar ainda mais com essa questão da taxação e da Shopee, do site chinês. Então, muito tranquilo. Contratos, maioria típicos. E aqui um detalhe muito importante, tá, pessoal? São da classificação dos ativos. A maioria desses ativos são classificação A para cima. Ou seja, a melhor classificação pra gente tem hoje em ativos no Brasil é essas aqui, AAA, AA e EA. No fundo, a maior parte aqui é essa classificação, então muita segurança mesmo, tá? Que a evolução da alavancagem, a tendência é diminuir com o tempo. Para esse ano aí, o fundo tem alguns 30 milhões para quitar, mas também algo muito tranquilo, não gera dor de cabeça nenhuma aqui dentro do fundo, tá bom? E aqui eu quero destacar com vocês um fato muito importante, que é a taxa de administração. Hoje o fundo cobra só 0,6, não tem
não tem vacância. Quer dizer, não tem taxa de performance. Algo muito bom, é uma taxa baixa, não tem taxa de performance. É bizarramente bom isso aqui. A gente dificilmente vê isso em fundos imobiliários. Tá, e vamos lá pro KNRI, galera. Hoje o KNRI custando cerca de R$ 153,82. Um dividend yield na casa dos 8%, tá? E também acumula queda nos últimos 12 meses. A gente vê aqui, ó, tá sofrendo uma correção. Mesmo caso do HGLG, tá, pessoal? Cenário macroeconômico pesando muito aqui nesses fundos imobiliários. O valor justo 158, então. O PVP mostra que ele tá um pouco descontado. Número de cotistas hoje são mais de 267 mil. E o último rendimento que ele pagou aí fica de R$1, tá? A liquidez dele também é muito boa. E ele vem pagando esse R$1 aí, pessoal, desde setembro do ano passado. Acredito que ele deve continuar mantendo esse patamar. Vamos ver como é que vai ser. Mas no geral, um fundo também muito estável. Vamos lá, vamos passar nas informações mais importantes aqui do relatório. Destaque aqui para vacância física e financeira. Vacância física só 2,51, é uma vacância muito baixa. Mas ele tem uma vacância financeira um pouco alta, né? 7,85, mas também não é algo que se preocupe tanto. A administração do fundo, 1,17, bem mais alta em relação ao HGLG. Mas também não tem taxa de performance, ponto positivo. E a gente vê a evolução da vacância, como que ela veio diminuindo mês após mês. Acho que dificilmente chega a zero, tá? Mas vamos aguardar os próximos. Aqui tem algumas informações importantes sobre a carteira, tá? Primeiro, a receita do fundo, a maior parte vem de São Paulo. Ele é bem dividido entre escritório e logístico, tá? Contratos também, metade atípicos, metade típicos, bem interessante. E a receita, o reajuste, a maior parte IPCA, mas tem um pouco de GPM também. Prazo médio, 9,75 anos. São contratos muito longos e de vencimento, cara, pra esse ano e pro próximo a gente quase não tem. Então, bem interessante, mas tem bastante revisional também. E olha que interessante, tá? A vacância financeira, cara. A maior parte é de escritórios lá do Rio de Janeiro. Não são escritórios, tá? Hoje a gente não tem vacância financeira no logístico, pra gente ver como que o setor de escritórios hoje no Brasil tá bem tenso, principalmente no Rio de Janeiro, que é uma dor de cabeça gigantesca, tá? Aqui a gente vê o portfólio do fundo, tá? O foco dele tá hoje na indústria, mas assim, não mostra pra gente aqui no relatório que são os maiores devedores, tá? Os maiores inquilinos e tudo mais. Ele não divulga essa informação. E aqui, né, a gente vê a distribuição. De fato, o foco mesmo é São Paulo, mas tem alguns imóveis espalhados por Rio de Janeiro e Minas. Aqui a gente tem todos os portfólios. Os escritórios são prédios bizarros, de bonitos e excelentes, tá? E os galpões logísticos também, muito novos, assim, e bem localizados. Tem algumas informações, né, de DRE. A receita potencial do fundo é 28 milhões, então a gente vê que ele tá gerando aí bem próximo disso. A gente vê que nos últimos meses ele vem gerando bem próximo aí do que ele distribui, até um pouco mais. Então, assim, hoje o fundo vive relativamente tranquilo aí nessa questão. Tá utilizando um pouco de reserva, mas não é tão assim. Tem que aguardar os próximos meses pra ver como é que vai ser. E hoje ele tem 600 milhões em caixa, tá, galera? É um valor aí pra fazer futuras alocações que vai trazer muitos ganhos pro fundo. E algo que eu esqueci de identificar com vocês aqui, ó. Hoje o fundo tem uma alavancagem de cerca de 150 milhões aí. Mas é algo bem tranquilo também. O fundo tem caixa pra isso, então zero dor de cabeça. E aí, galera, algo que eu sempre faço aqui é comparar a rentabilidade, tá? Nos últimos 2 anos, o KNRI ganha do HGLG, porque ele teve uma alta muito impressionante, tá? 43% de rentabilidade aí, praticamente, nos últimos 2 anos, está mais de 20% ao ano. É uma rentabilidade bizarra aí. Nos últimos 5, tá? O HGLG acaba passando, tem essa tendência maior. E nos últimos 10, a gente vê que de fato, o HGLG no início tinha essa briga aqui, não conseguiu passar, pois praticamente aí 2019, pós-pandemia, onde se destacou muito aí, quesito rentabilidade. Tá? Então, por o HGLG ter ganhado os últimos 10 e 5 anos, ele acaba saindo vencedor aí na quesito rentabilidade. Então, 1-0 HGLG, bora pros indicadores. E bom, pessoal, bora aqui pros indicadores. Sempre gostei muito de comparar esses dois aqui, né? Acho bem interessante. Vamos lá. Hoje, em questão de valor, eles estão bem próximos, tá? Mas quem acaba ganhando é o KNRI. Patrimônio, quem sai na frente é o HGLG. Dividend yield, o HGLG também sai na frente. Quando a gente compara os PVPs, a gente vê que hoje o KNRI tá um pouco mais descontado. Último dividendo pago, quem acaba vencendo? HGLG. Liquidez, HGLG. Em caixa, tá, galera? Aqui entra um fato interessante. Quando a gente olha o relatório do HGLG, a gente vê que ele tem um valor bem alto em caixa, mas ele tem alguns LCIs, alguns fundos imobiliários, então assim, não tem uma liquidez alta, tá? O que ele tem hoje aí na renda fixa, que é uma liquidez alta, que ele consegue tirar a qualquer momento, é 176 milhões, enquanto o KNRI tem 565 milhões. Por isso que eu coloquei o KNRI na frente, tá? Relatório, eu vou dar verde pros dois, por mais que no KNRI falte algumas informações, como por exemplo, a questão dos maiores devedores e tudo mais, mas são dois relatórios bons, tá? Gestoras também, eu escrevi ED errado aqui,
Vou arrumar. Vou dar positivo para as duas também. Gosto demais das duas gestoras. São gestoras muito boas. Cotistas, o HGLG vence. Em ativos também. Diversificação. Ponto positivo para os dois. São fundos bem diversificados, tá? E aí, na questão da vacância, o KNRI vence. Hoje é uma vacância bem menor que o do HGLG. Maior locatário, eu vou dar o ponto positivo para o HGLG, porque o KNRI não divulga essa informação com a gente. Ambos não cobram taxa de performance, outro fato muito positivo. Taxa de administração, e aqui é bizarro, tá? O HGLG cobra apenas 0,6% ao ano de taxa de administração. É uma taxa muito baixa, tá? O prazo médio aí, o KNRI vai ser mais alto. Aí a alavancagem. Os dois, tá? Eu posso... Aqui eu vou colocar no KNRI, porque tem alavancagem menor. Mas a alavancagem do HGLG hoje é muito tranquilo também. O fundo tem dinheiro pra quitar isso daí com tranquilidade. E aí, galera, quem acaba vencendo essa batalha aí no quesito indicadores é o HGLG também. 12-10, abrindo 2-0 na série. E bom, galera, chegamos ao final do vídeo. Agora é a hora de descobrir quem de fato vai ser o vencedor. Mas pra vocês é muito sem surpresas, né? Já que a HGLG ganhou a batalha de rentabilidade, ganhou a batalha de indicadores. É minha opinião também. Hoje, entre esses dois fundos, eu investiria no HGLG, tá? Ele acaba vencendo essa batalha. Mas vamos lá, são dois fundos hoje muito bons. Eu digo eles que são bem parecidos, por mais que um invista em escritórios, o outro invista só na parte logística, tá? Não tem esse equilíbrio. Mas eu digo que eles são bem parecidos, porque hoje eles pagam o mesmo dividendo, tem quase o mesmo valor, a qualidade dos imóveis é quase a mesma. Então assim, hoje, cara, eu digo que investir em HGLG ou investir em KNRI vai muito mais parte de gosto pessoal do que de fato se um fundo é melhor que o outro, tá, galera? Eles são muito parecidos, até no quesito de segurança e tudo mais. Então assim, se você hoje é um cara que gosta muito do setor de logística, o HGLG é uma ótima solução para você. Agora, se você é um cara que gosta do setor de logística, mas gosta de ter também uma diversificação, não ficar totalmente exposto ao setor, você pode ir no KNRI, ele investe também em escritórios. Então assim, tem essa variabilidade muito boa e traz muito ganho para os dois fundos, tá? Então assim, se você pensa em investir em um no outro, cara, pode ficar tranquilo. Independente de qual você escolher, você vai estar em boas mãos aí. Lembrando que é sempre necessário investir, analisar antes de investir, tá? Tem que ter esse controle, tem que ver se os fundos vão de acordo com a sua estratégia. Não é só porque os fundos são bons que você vai sair comprando, tá? O fundo... Existem muitos casos que às vezes o fundo é perfeito. Eu mesmo, cara, já teve vários fundos aí que são muito bons, mas eu não tenho na minha carteira porque eles não vão de acordo com a minha estratégia. Eu não vou comprar um fundo imobiliário só porque ele é bom. Ele tem que ir de acordo com o que eu penso e com a minha estratégia. Então assim, tenho isso pra vocês também, tá? O HGLG é um ótimo fundo, o KNRI é um ótimo fundo. Só que se ele não vai de acordo com a sua estratégia, não tem por que investir, tá bom? Mas o vencedor hoje é o HGLG. Então assim, a gente encerra esse vídeo. Deixa aqui embaixo quais outros fundos vocês querem que eu compare, tá? E também ao longo do tempo a gente vai melhorando essa questão da comparação. A gente já consegue adicionar mais indicadores e aí a gente vai evoluindo junto, tá bom? Mas no geral é isso, tamo junto, até a próxima e falou!